para ele ficar de vida boa, de vida mansa. A segunda coisa que Deus dá para o homem é a mulher. Ela não foi a primeira coisa. Logo você vai entender o seguinte, que o homem vive sem mulher. E mulher vive sem homem. Só que as pessoas vivem num estado carnal tão alto que elas acham que tem que ter alguém. E elas entendem casamento como sexo. Ou então como legalização do sexo. Ou então se acontece, por acaso, de os dois se perderem no caminho, avançarem na intimidade, vão se casar para poder consertar um erro e podem piorar ainda mais o erro que cometeram. Então algumas pessoas pensam o seguinte: eu vou me casar porque eu preciso ser feliz. Aonde está escrito na Bíblia que casamento é para ser feliz? Se o próprio Jesus falou que no mundo nós teremos aflições. Pode pensar, se você olhar bem as palavras de Jesus, você vai entender o casamento meio de forma meio esquisita. Ele disse assim: ó, a partir de agora, com a minha presença, o pai vai dar outro filho, o marido não dá mulher. A gente diz que ele veio para salvar a família, mas antes de tudo isso acontecer, vai haver um problema. Porque quando Jesus entra, nada fica do mesmo jeito. A gente começa a ver as coisas como elas são. Então o casamento não é para ser feliz, gente. Você tem que ser feliz antes. O casamento é igual o tema, para você cumprir um propósito. Correto? Porque as pessoas se casam porque o camarada é sarado, né? A menina olha, nossa, sarada, aí fica assim, ó como é que fica depois? Fica igual um x-tudo com bacon, a maionese caindo do lado, né? Cai alface, cai tomate, cai tudo. Meu Deus! O negócio caindo todo. O camarada olha para a mulher e diz assim: nossa, é um avião. Você nunca viu que o avião cai também? O avião também cai, né? A menina é um violão, daqui a pouco ela vira o quê? Ela vira um violoncelo, vira uma tuba, tá entendendo? A menina tem o quadril bonito, tem as nádegas redondas, vira uma lasanha. Então, quando isso acontecer, você vai estar do lado dela. Isso é para sempre. Ou você casou somente com a expectativa do hoje? Tem coisa mais linda do que você andar na rua e ver um casal de velhinho de cabelo branco de mudar? Muito lindo. Tem coisa mais animadora no casamento que isso? Não tem. Só que as pessoas entenderam de forma errada a ideia do casamento. Elas acham, por exemplo, outra coisa que eu vou chocar você aqui agora também. Você vai ficar chocado, mas é verdade. Não se casa por amor. Aí você vai aprender isso a vida inteira, né? Que se casa por amor. Aí eu pergunto para você: o que é amor? Você já ama a pessoa logo de cara? Esse negócio de amor à primeira vista? Então cego não podia amar nunca, né? Não tinha. Então, não é verdade. Está entendendo? O que acontece quando a gente encontra uma pessoa? A gente libera libidos, libera fluidos emocionais. Então você se sente bem porque está do lado da pessoa. Você gosta da conversa da pessoa e se sente atraída. Você sente falta daquela presença da pessoa e você chama isso de quê? Sentimento. Você diz: eu acho que está rolando alguma coisa. E pode estar rolando, sabe o quê? O problema. Você vê Sansão e Dalila. Rolou um montão de coisa, depois rolou os olhos de Sansão. Não foi? Ele foi pelos olhos. O que ele perdeu primeiro? Os olhos. Os olhos. E às vezes a gente tem que perder os olhos para poder enxergar. Olha que coisa dele. Então, não é por amor. O amor é como um muro que você constrói. Todo dia você vai botar um tijolinho. Às vezes vem o vento e derruba tudo. Está entendendo? E você tem que reconstruir novamente. Reconstruir nas cinzas da desventura, reconstruir em cima daquilo que caiu, porque você tem uma intenção de chegar no propósito, no alvo com aquela pessoa. Quando você lê a carta a profecia de Amós 3:3, diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então o casamento principia com um acordo. Você resolveu deixar sua família, sua casa, a moça resolveu deixar a casa dela e a família para vocês se unirem e seguirem numa direção. Aleluia. Pastor, repete sobre o amor, por favor. O amor é um tijolinho. Assim. Vou voltar aqui contigo. O amor é como um muro que você constrói. Todo dia você coloca
tijolinho, né? Isso aí. Nunca, parece que o muro nunca acaba, porque todo dia tem que estar reconstruindo. Amém. E às vezes vem o vento, né? Vem os inimigos, derrubam o muro, sabotam a construção, mas você tem sempre que reconstruir, mesmo sobre as cinzas, mesmo sobre a derrota, porque você tem um alvo de chegar lá na frente com aquela pessoa. Meu Deus. Você fez um voto. Você quer ver outra coisa importante que tem no casamento, que a gente acha bonitinho, mas é muito sério? Quando um oficial está celebrando o casamento, ele vai lá no teu ouvido, né? Você pega o microfone e ele manda você repetir umas palavras, né? E você vai de bobo, né? Aí você termina assim, e eu prometo amá-la, honrá-la, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Você falou até que a morte nos separe. Isso não está na Bíblia. Isso foi extraído do que Jesus disse e o que Deus falou. O que Deus uniu, não separe o homem. Só que essa palavra, até que a morte nos separe, é uma palavra de cunho militar. Aí você vai entender a profundidade disso. Quando uma pessoa se alistava para a guerra, nos tempos passados, ela não podia desertar, porque ela estava casada com o exército. Então, se ela desertasse, porque era muita pressão, muita coisa, e ela fugisse, ela era procurada, capturada, envergonhada na frente de todas, e era fuzilada no muro. Por quê? Porque só a morte separaria a pessoa daquele compromisso. Então, quando você está dizendo para a pessoa até que a morte nos separe, você é digno de ser fuzilado quando você recua do seu casamento. Você imagina quantas mulheres merecem ir para o paredão e ser fuziladas hoje? Quantos homens têm que ser fuzilados porque trocaram a sua mulher de 40 por duas de 20? Não é verdade? É a coisa que mais acontece hoje. Hoje as pessoas estão brincando com o casamento, estão fazendo o casamento brincadeira. É como disse Paulo no ano 52, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, e mudarão as leis do casamento. Olha aí. Parece que ele estava vendo. Sabe, tudo isso não está aqui e passa de largo por nós, porque nós não entramos para entender o manual. Deixa eu só dar um testemunho breve para você, rápido aqui. O que aconteceu comigo quando eu voltei para minha esposa? Filho de nordestino. Você sabe que nordestino gosta de comer o pessoal na faca, né? E eu, quando eu subi lá para conversar com ela, passei de frente à casa do pai dela, né? E aí eu falei assim, rapaz, isso aqui vai ficar estreito hoje. Todo mundo olhando para mim. Então eu propus no meu coração fazer o seguinte: o pai tinha deixado ela morar numa casinha dele pequena lá. Eu falei, eu vou morar aqui com ela, para mostrar para a família que eu não sou essa pessoa que eles pensam que eu sou. Só, irmão, que você não tem que provar nada para ninguém, a não ser para a pessoa que está contigo comigo. Você precisa entender esse princípio. Não é para seu pai, não é para sua mãe, não é para a pessoa que está do seu lado. Você fez voto com ela fez voto com você. Então um tem que provar para o outro e acabou. Eu fui para lá. Nós vivemos naquela casa há 7 anos. E meu sogro disse assim: tudo que vocês vão fazer aí é pagar uma conta de luz de 100 reais. Você acredita que em 7 anos eu não consegui pagar uma conta? O dinheiro entrava, saía, subia. Eu não sabia o que acontecia. Até que eu li isso aqui. Diz assim: vai se unir o marido e a sua esposa, e ambos devem deixar a casa dos pais. Não é construir no quintal do pai, não é construir em cima da casa do pai, e não é morar com a mãe nem morar com o pai. Eu sei que tudo isso, às vezes as pessoas dizem: não, meu filhinho, eu vou ajudar. Você está acabando com a felicidade dos seus filhos quando você faz isso. Existe uma hora que temos que emancipar nossos filhos. Você tem uma hora que tem que mandar seu filho embora. Você vai ficar em casa com um filho de 40 anos, 50 comendo da sua comida, nem dormindo na mesma casa. Ele tem que ter atitude de responsabilidade, e isso deve ser plantado dentro de casa. Os pais têm que preparar os filhos para a vida futura, e se os pais não prepararem, tudo isso volta para eles como maldição, volta como problema, porque aquilo que você sente pena, não é pena, você fracassou exatamente na instrução, e agora está voltando para você como cobrança, como dívida. E o que acontece? Os filhos hoje, eles casam naturalmente, eles se reúnem e constroem família sem base, sem Deus, sem escritura.
Como é que fazem isso? Ah, se engraçou com a menina, daqui a pouco a menina de 11, 12, 14, 15 está grávida. Tá bom, já rolou um princípio, avançou um princípio. Está grávida, vai morar onde? Aí se for morar na casa de um pai ou de outro, o pai da filha vai defender a filha. E o pai do filho vai defender o filho. Não adianta, não são seus pais. São seus sogros. Então, o pai do filho defende o filho, o pai da filha defende a filha. Não adianta, não tem tempo. E aí acontece, a pessoa não tem liberdade. Como é que vai construir uma identidade se não tem liberdade? Por exemplo, tem gente que gosta de andar nu dentro de casa, vai andar nu dentro de casa. E o velho com a televisão da sala, querendo assistir o jogo, e o genro e a nora morando em casa, querendo ver filme. Já roubou a televisão do velho. Aí o camarada vai na geladeira, o cara vai também, pega a mesma garrafa de água dele. E pior que às vezes não acontece, vou revelar logo aqui. Um toma no copo, o outro vem e bota a garrafa na boca. Para completar. Então, por isso que Deus está dizendo, tem que sair, não é abandonar os pais, é sair da tutela dos pais. Sabe por quê? Porque seus pais foram sua sombra a vida inteira. Mas quando você casa, você precisa fazer sua própria sombra. Senão nunca vai criar uma identidade. Ah, mas o menino precisa de ajuda. Ajudar não é errado, não. O problema é você não ter. Está entendendo? Ajudar é diferente de bancar. Porque aí a pessoa não vai ter responsabilidade nunca. E aí quando a gente deu o período de 7 anos, me chegou uma missionária lá na porta e disse, olha, arrumei um apartamento para vocês vão sair daí. Eu falei, era da Assembleia de Deus, né? Esse AD, eu acho que é a Assembleia de Doido. Porque o pessoal, sabe gente, eles vêm com cada profecia, que é negócio de maluco. Todo pentecostal é ruim da cabeça, não é muito bom. Para seguir a Deus, o cara não pode ser bom da cabeça, né? Porque a Bíblia diz que Deus é louco, né? E as loucuras de Deus são mais sábias do que a sabedoria dos homens. E a prova de Deus só fala os homens pela loucura do Evangelho. Isso é negócio de doido mesmo. E aí, deixa eu explicar aqui para vocês. A mulher me levou no apartamento, quando chegou lá, o apartamento, 1.500 de aluguel, 300 de condomínio, o condomínio não tinha elevador, não, era uma escada com 6 degraus. Acho que era R$50 cada degrau. 5 vezes 6, 30, dava 1.800. Eu falei, gente, a gente não consegue pagar uma conta de R$100, como é que vai pagar 1.800? Por incrível que pareça. Toda vez que você pula um princípio, você não prospera. E está aí o segredo de muito casal não prosperar. Sabe o que aconteceu? Nós saímos. Mas como nós saímos? Naquela mesma semana, o bispo Abner me chamou para a gente fazer o nosso primeiro contrato nas revistas. E eu peguei um grupo de trabalho, não sei se foi 3 revistas e alguns livros, para fazer. E ele resolveu me pagar 24 mil, pago em 12 meses de 2 mil. Então eu falei assim, já dá para a gente morar um ano. Assim que eu saí, Deus me deu uma mobília toda nova, Deus me deu um carro, e faz 15 anos que eu saí, nunca mais voltei. Glória a Deus. E sabe, a vida tem sido diferente, porque eu entendi que certos princípios não podem ser esquecidos. Né? E às vezes nós não prosperamos, não entendemos por quê. Eu dou dízimo, dou oferta, mas você não entendeu. Você está pisando no princípio. Você não está vivendo, então o princípio é feito para a gente seguir, para que Deus nos dê o propósito. Vamos avançar, que eu não tenho mais um tempinho aqui ainda. Então, primeiro, irmãos, não se casa por necessidade sexual. As pessoas querem casar porque acham que vão fazer sexo e depois descobrem que quase não faz. Né? É uma luta depois, né? Casar, eu quero ser feliz, mas por que ser feliz? Vai estudar, vai trabalhar, ganha bem. Entendeu? Não dá para ser feliz com um casamento. Não pode ter todas as coisas, na verdade, não pode ter tudo. Então, casar por beleza, não se casa. Casar por amor. O amor é necessário. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre o amor, para acabar de completar, para enterrar o caixão. Olha aqui. Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito. Para pensar nisso, depois do que eu te falei sobre os sentimentos que a gente tem e achar que é amor. Para pensar nisso. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor. Então diga aí para a pessoa que está do teu lado, fala para o teu cônjuge, o amor. O amor é fruto do Espírito. é fruto do Espírito. Agora fala assim, agora tu imagina uma pessoa que não tem o Espírito.
Que amor ela tem? Aí você entende que o casamento, ele é tanto natural, carnal, quanto é espiritual. Né? Por que eu falo que ele é carnal e espiritual? Porque quando eu casei, rapaz, na minha lua de mel foi a maior graça do mundo. Um amigo me deu uma casa em Saquarema, já aos 45 minutos do tempo. Me deu, toma minha casa, vai para lá, porque eu não tinha dinheiro para lua de mel. Né? Casei já com dívida. Foi horrível. Casada desse tipo assim, também fugido. 6 meses, casei com dívida. Cheguei em Saquarema. Né? Quando cheguei em Saquarema, me deram de presente um pijama, uma noite de luz. O pijama era todo prateado. Rapaz, eu parecia o anjo Gabriel quando eu botei ele no bolso. Só que eu sempre fui um cara muito romântico. Minha vida foi ouvindo o rádio 98, né? Aí lá vai eu, coloco uma música romântica para a gente ter a primeira noite, bicho. Aí eu coloquei Style Sticks, né? Tempos passados, uma música linda chamada Miracles, que eu nem entendia que falava de milagres, né? E eu botei lá e estava lá. I believe miracles can be. Aí eu estava saboreando a música e ela lá no carro. Tira essa música daí, bota o louvor. Irmão, pensa, a pessoa que viveu na igreja o tempo inteiro, chegou no dia da lua de mel, mandou botar um louvor. Acabou comigo. Já se fosse 500 graus, né? Ou então aquele da Rosa, Maria do Espaço, de preparar para lutar. Olha o grande desafio. Vamos tentar te derrubar, né? Você imagina, acabou para completar. Eu com aquele meu pijama branco, né? Parecia aquela luz. Eu já coloquei as minhas vestes, tô só te esperando. Assim foi feita para mim essa música. Eu apaguei as luzes, levei uma vela, um fósforo, um passadeiro, tudo romântico. Só que eu não conhecia a casa e tinha um guarda-roupa de quina. Eu acertei a quina, irmão. Quando eu entrei, eu dei de quina aqui, eu fiz. E quando eu dei comigo, estava ela lá, igual aquela barata de Pernambuco, rindo de mim, eu. Assim, eu peguei assim, meio baleado, acendi a vela para aquele lance romântico. Quando eu joguei o palito para cá, a cabeça do fósforo veio para cá. Imagina o que aconteceu, o bagulho pegou fogo. Eu estava fogo puro, né? Um negócio assim, cara, foi a maior tragédia da minha vida, a lua de mel. Mas o que eu quero dizer para você é que pessoas acham que estão preparadas para casar e não estão. A pessoa acha que é só assinar o pica-pau e vamos viver. Tem um monte de coisa que a gente está preparando psicologicamente, né? Para a primeira noite, para viver depois da primeira noite, né? Para conviver quando tudo está ruim, quando tudo está difícil. Conviver sem dinheiro. Você sabe o que mais separa casais hoje? Dinheiro. Quase 90% dos casamentos acabam com dinheiro. Aí diz assim, mas acabou o dinheiro, acabou o amor. Não, irmão, porque o amor, ele não é um sentimento único. O amor é um sentimento conjunto. Ele depende de tratamento, depende de carinho, depende de atenção, depende de dinheiro. Agora me diz, a menina está na casa da família dela. Come, bebe, veste, calça. E o pai ainda dá dinheiro. Né? Faz o cabelo. E agora o negócio caro. Esse negócio de acrílico, assim. Quando a minha esposa fala, tem que fazer a unha, eu digo, vai, meu pai. Eu sempre sinto uma dor aqui no bolso. Isso é tremendo. Então é um negócio caro. Mulher é um bicho caro. Bom, 2 tipos de mulher é caro. A mulher bonita é cara e a mulher feia também é cara. A feia é mais cara porque tem que aprontar e a bonita é cara porque tem que manter. Entendeu? É um negócio de qualquer forma gasta. Entendeu? É um troço. Então o que acontece? Está na casa do pai, está com tudo isso. Aí o cara disse, vamos casar. Aí vai casar, tá? Não dá pelo menos o que ela tem na casa? Não é? O menino também está na casa, a família dele criado, preparado. Aí chega lá, vai ser maltratado.
pega umas garotas dessa aí, que as meninas até batem. Elas são boxer. Treina Muay Thai, UFC, elas batem no marido. Aí o negócio, o camarada queria jogar bola, a mulher não deixou, se não for, não vai entrar na bancada. E ele não foi. A minha esposa, quando eu casei, a primeira briga foi que eu vim descobrir que ela era da Marvel. Eu não sabia que a minha esposa era da Marvel. Ela tinha umas unhas grandes assim, primeira briga eu sem camisa, ela deu assim na Maria. Ficou a marca do logo aqui. Entendeu? A segunda briga foi pior, porque eu calço 43,5, não é 44, nem 43. E eu comprei uma sandália Kenner, original, peça. A Kenner original, peça. Na primeira briga que a gente tinha uma discussão, ela deu de Kenner aqui, ó. Eu descobri o zoom antes do pessoal inventar. Eu assim, zoom, mas que sandarada, peça. Naquele negócio, me pegou tudo aqui, ó. 43, pegou a cara toda no ouvido. Eu fiquei meio assim, uns 10 minutos fora de olhando para ela assim, com vontade de matar. Porque tem hora que você tem que matar a mulher. Tem hora que o marido não tem que matar, tem hora que a mulher não tem que matar o marido. Tem hora que ela vai sacar, casamento é um estranho, um negócio louco, né? Tem dia que o cara olha para a mulher e diz que está feia, tem dia que ela está linda. É um negócio psicológico, né? É meio estranho, tem hora que a mulher olha para o cara e diz, nossa, está uma marada. Daqui a pouco ela fala, nossa, você é um marido, não. Eu não sei o que acontece. Os distúrbios emocionais que a gente tem. Negócio de maluco, né? Então, para a gente entender isso, não se casa com essas coisas. Já pegou aí, né? E por fim, para a gente terminar aqui o tempo. Como cumprir a dois o propósito? Como é que a gente vai levar isso adiante, cumprir a dois? Primeiro, entendendo o desenho do casamento. Eu falei que Deus criou uma adjutora, não foi? Essa palavra adjutora, eu vou simplificar para você ficar no tempo, é uma palavra hebraica chamada Ezer Kinegidor. É a mesma palavra que Samuel usou quando orou, e Deus mandou fogo do céu, derramou os filisteus, e ele disse assim, até aqui nos ajudou o Senhor Eben Ezer, né? Eben quer dizer pedra, e Ezer quer dizer auxílio. Então, quando se fala Ebenezer, não é até aqui nos ajudou o Senhor, significa pedra de auxílio. Essa palavra Ezer é levada lá para o Gênesis, é a mesma palavra, que é auxiliadora, né? Ezer. Só que ela vem com outra partícula, kinegidor. Aqui começa o problema. Essa palavra conjunta com kinegidor significa responsável pelo crescimento ou pela destruição do homem. Essa é a mulher. Então, a mulher, ela pode tanto abater o marido, quanto elevá-lo. Isso é fácil, só você olhar a história. Né? Você vai olhar Jezabel, você vai olhar Dalila, você vai olhar Cleópatra, você vai olhar um monte de mulher que tinha por aí, que realmente desgraçaram a história toda. E tem muitas mulheres também que elevaram. Você pega a mulher de Provérbios 31, você vai ver que é uma mulher que o marido é conhecido por causa do trabalho dela. Os filhos a louvam. É uma mulher que a Bíblia diz que é como um navio mercante. Quem faz navio mercante? Ele vai em outra nação para trazer o suprimento para a sua nação. É o tipo da mulher que está disposta até a sustentar a casa para honrar o compromisso do casamento. Que são mulheres difíceis hoje. É por isso que Salomão não encontrou, né? Ele falou, mas não encontrou. Então o que acontece? Essa mulher, ela é responsável pelo crescimento e destruição. O que diz Provérbio 30? A mulher sábia faz o quê? Edifica. E a tola? Destrói. Então, somente uma mulher pode destruir um lar. Não é o homem. Por incrível que pareça, foi colocado isso sobre a mulher. Agora a mulher, ela é o alvo do inimigo. Isso está lá desde a maldição da terra, lá quando houve o pecado, que Deus mandou as maldições, e uma delas foi em direção à mulher e à serpente. E falou assim, e por inimizade entre ti e a serpente, né? Então a mulher é inimiga direta da serpente. E o que a serpente faz através dos tempos? Ele tenta conquistar o coração da mulher, para essa mulher destruir o seu lar. O que mais tem hoje são mulheres que destroem lares. Pessoas que casaram com compromisso, mulheres hoje, por exemplo. As mulheres hoje que estão pegando, né? As mulheres hoje fazem um papo que o homem tinha no passado. O homem dizia assim, estou saindo com aquela ali, uma garota maravilhosa. Aí a mulher hoje diz o seguinte, estou saindo com aquele, estou saindo com aquele, estou com aquele. É um negócio que mudou a situação. A situação global é outra, completamente outra.
As moças da nossa sociedade não sabem cuidar de uma casa, não sabem cuidar de um lar, entendeu? Elas acham que o sexo é tudo que um homem precisa e não é. Tanto não é que o casamento, a mulher foi dada depois que o homem aprendeu algumas coisas. Primeiro, ele tinha a presença de Deus, não foi? Foi a primeira coisa. Qual foi a segunda? Não foi trabalho. Depois não foi para ele proteger. Depois não foi para ele frutificar. Por que eu disse que Deus só falou isso para Adão? Porque o homem que não tem a presença de Deus, que não gosta de trabalho, que não sabe proteger uma mulher, e que não faz uma mulher produzir frutos, não pode ter mulher. É melhor que ele esteja só. Isso é o que toda mulher deveria ouvir antes de casar. Só que as pessoas não observaram por esse prisma. Então a gente hoje, olhando essas coisas, a gente vai entender que o casamento é coisa séria. Por que o casamento é sério? Foi a primeira instituição que Deus criou. Você acha que Deus criou para dar errado? Então, se Deus não criou para dar errado, por que está dando errado? Porque a gente não entendeu o desenho. O que a gente precisa fazer para dar certo? Se voltar para cá e entender o que Deus fala acerca do casamento. Quando você pega a carta aos Efésios, você vai entender perfeitamente isso. Vai dizer o seguinte para a mulher, com o marido: maridos, amai vossas esposas. O homem, a Bíblia manda amar. É diferente da mulher, porque o homem tem problema de amar uma mulher só. O homem nasceu predador, a sociedade fez o homem assim, a inclinação do pecado fez esse homem. Então o homem não ama uma mulher, quer amar todas. Ele tem dificuldade de amar uma mulher. No dia que ele amar uma mulher, então ele se sujeita a tudo, ele consegue se manter. Então a Bíblia ordena ao homem: maridos, amai vossas esposas. E como é que tem que amar? Como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Sendo capaz de dar a vida por ela. A minha pergunta é: você é capaz de dar a vida pela sua esposa? Entendeu? Esse é o grande problema. Aí para a mulher já é diferente, diz assim: mulheres, sede submissas a vossos maridos. Se alguém aqui é militar ou já foi militar, entende isso. Qual é a diferença de um sub para um comandante? Não tem diferença nenhuma. A única diferença é que o comandante ganha e o sub trabalha. Não é isso? A função é a mesma. É a mesma. Então, por exemplo, a mulher, ela tem a mesma responsabilidade na casa que o homem. Quando o homem sai, quem é o homem da casa? É a mulher. Não adianta. E a mulher foi criada com um potencial tremendo visto por Deus. Olha bem, Gênesis 5:3 vai dizer que Adão viveu 130 anos e gerou um filho segundo a sua imagem e sua própria semelhança. Não era mais imagem e semelhança de Deus. Colocou o nome dele de Sete. Vamos pegar esses 130 anos e tirar 80, deixa só 50. Durante 50 anos, Satanás nunca chegou perto de Adão. Como é que ele conseguiu chegar perto de Adão? Vencendo a mulher. Por quê? Porque Deus não colocou a mulher para estar do lado do homem, para tirar foto, para estar do lado do homem, para ser somente companheira. Então ele tinha pensado igual a mim e a você. O projeto de Deus para o casamento foi que ele colocou uma mulher do lado do homem para proteger o marido dela. Só que a mulher da nossa sociedade, ela protege os filhos e ignora o marido. Os filhos são tudo, o marido não vale nada. Aí que tem que entender as coisas e entender. Por isso que a Bíblia diz que casamento é um mistério. É como um relacionamento Cristo. Outro dia eu cheguei em casa e falei: olha, vamos seguir Efésios aqui, minha esposa, e você vai ter que fazer isso comigo. A Bíblia diz: mulheres, sede submissas a vosso marido, como ao marido, como ao Senhor. Ou seja, uma mulher trata o marido como ela deveria tratar a Deus. Que coisa tremenda. Aí diz que nós somos lavados pela regeneração da palavra. E o último segredo para tudo dar certo é que, olha aqui para mim que eu vou terminar. Toda a felicidade que você quer para a sua esposa está dentro de você. Tudo que você fizer para ela, volta para você. E tudo que ela fizer para você, volta para ela. Viu? A minha esposa, quando chega na casa dos pais, sempre chega de sandália nova, ela chega para mim que volta para você. Meus filhos chegam legais. E olha, eu não tenho dinheiro não, mas Deus, sabe, tem luz abençoada. Amém. Tem luz abençoada. Glória a Deus. A minha filha fez 4 anos, vai fazer 5. Se eu comprei 2 vestidos para ela, foi muito. Ela ganha roupa toda semana, calçado toda semana.
que a gente faz? Pega aquilo ali e dá para quem precisa. Glória a Quando dá Deus. para ela. Quando a gente acaba de dar, alguém já vem e dá um botão para a gente. Amém. Assim faz eu. Cara, lá em casa a gente faz isso e o negócio dá certo. Glória a É Deus. uma bênção constante porque a gente procura cumprir esse princípio. Então toda vez que a minha esposa chega lá, meu sogro olha e diz assim, está cuidando da minha filha. Agora você imagina, você vai sair com o seu marido. Eu vejo os pregadores saindo aí, o cara com perna amassada, faltando um botão, o cabelo todo, né? Esgalifone house de Juju, entendeu? A mulher não olha para ele, a barba parece arame farpado, tá entendendo? O cara não se ajeita, tá entendendo? Anda fedendo às vezes. Você imagina, você dá um abraço no pregador, o cara vem com 2 gatos mortos debaixo do braço, você dá um abraço, isso é ruim demais. Então a mulher tem que cuidar do marido. Lá em casa a gente tem uma disciplina assim, a minha esposa me chama a atenção, e às vezes ela paga para mim, ela olha pregando, você falou isso aqui, não era para falar, isso aqui você tem que ter cuidado, porque é melhor eu falar contigo do que alguém chamar você a atenção lá fora, porque eu estou preservando a nossa família. Então ela me dá os toques, e eu também chego para ela e dou os toques para ela, e isso tem feito com que a gente tenha vivido melhor, entendeu? E a sociedade tenha visto a gente de outra maneira. Eu no princípio, quando a gente se separou, eu era um vilão da família. Hoje eu sou o pastor de toda a família. Aleluia. Então a nossa vida mudou. Então para dar certo é importante a gente viver isso. Por fim, irmãos, falta 1 minuto e meio. Por fim, medite em João capítulo 2. Você vai entender uma coisa importantíssima para o seu casamento. Seu casamento nunca vai funcionar se Jesus não estiver na sua casa. O princípio de todo casamento feliz é a presença de Jesus. Curiosamente, muita gente não entende, a primeira instituição que Deus criou foi o casamento. Onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus? Então a gente precisa entender essas coisas. Lá, no Éden, a ideia estava sendo destruída. Lá no Novo Testamento, Jesus entra na família e diz assim, eu estou começando pela família para reconstruir aquilo que foi destruído. Aleluia. A intenção de Deus, Glória a Deus, é sempre fazer com que a nossa família ela seja muito melhor e seja uma agência divulgadora do seu nome para quem nos vê. O que Satanás fez com o mundo? Ele criou um mundo de pessoas pecaminosas. Ele pegou o corpo que Deus criou e colocou uma semente dele e se reproduziu. O Senhor esperou 2000 anos e falou, vou dar o troco nele. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o corpo que ele produziu, vou colocar uma semente minha, e a semente vai ser santa, e eu vou me reproduzir santo no meio dos pecadores. Deus pegou e devolveu. Por isso que Jesus começa. Então esse noivo foi inteligente. Ele não convidou somente a mãe de Jesus, ele convidou Jesus. Aleluia. Qual era o elemento principal da festa? O vinho. Quem se tornou o principal elemento? Jesus. Jesus pegou a água e transformou em vinho. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a nossa vida pode estar numa água, sem cor, sem cheiro, sem sabor, insípido, incolor, inodoro, sem forma, sem jeito, mas ele é aquele que transforma e faz essa água se tornar um vinho que você nunca provou. Aleluia. Então ele tem a palavra que transforma o nosso casamento, tem a palavra que transforma a nossa vida. Pessoas inteligentes convidam Jesus para o seu matrimônio. Esqueça das pessoas de fora e lembre-se de uma coisa: ele foi testemunha do seu casamento. Então ele é a primeira pessoa a ser chamada quando o seu casamento estiver dando errado. E pense nisso. Se algum dia estiver dando tudo errado para você, não estiver dando nada certo, faça uma pergunta para você mesmo: por que eu resolvi me casar? Você vai voltar no tempo, você vai lembrar quando namorou, como foram os primeiros votos, como foram os primeiros sonhos, como foram as primeiras construções. Você vai lembrar como chegou até o dia de hoje e nunca pare de se perguntar, quando tudo parecer estar dando errado, por que eu escolhi me casar? Essa é a pergunta principal que a gente deve fazer. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos parar. Glória a Deus. pode melhorar para eles Eu cantarem. sei, irmãos, que não dá para falar tudo, mas grande parte que tem no livro. E algumas pessoas pensam assim, ele fez um livro porque ele quer vender. Não, eu fiz um livro porque a gente não grava tudo. Quem não tem a cabeça tão boa assim, melhor pegar o que está escrito, ler, coloca em prática. Porque
Porque evangelho não é culto nem leitura somente. Evangelho é prática. Se você vê o culto, se você lê, não pratica, não adianta nada. Ah, tá. O senhor pode dar 5 minutos para fazer um negócio então? Pode? Sim. Está com a aliança na mão? Tira aí a aliança. Vamos fazer um negócio aqui então. E você pega o seu cônjuge aí. Quem não tiver, o cônjuge não vai dar. Eu levei muito tempo assim também. Pega a sua aliança aí. Vamos fazer um ato simbólico aqui para eu orar para você. Tá legal? Aí você pega a aliança dela e ela pega a sua aliança. Igual para o caso hoje, esqueceu já? Viu como é que as pessoas esquecem coisa rápida? Você pega a dela e ela pega a sua. Ok? Deixa eu pegar um casal aqui para me ajudar aqui. Vocês não entenderam. Não, não, nada. Pega ali, dá para ela, pega ali. Vocês vão falar para as suas esposas, porque eles vão falar aqui, aquela velha história. Só que eu não vou falar até que a morte se fala. Tá legal? Então você, que bonitinho, fazer isso aqui. Você vai olhar para ela. Pode ir. Fica pensando como você vê sua vida. Difícil, né? Você vai dizer para ela mais palavras. Você vai dizer para sua esposa o que ele vai falar, tá bom? Meu amor, hoje, diante de Deus e dos anjos, eu quero fazer uma declaração especial. Eu agradeço a Deus por ter me dado um companheiro. Eu creio que temos um propósito imenso a realizar em nossa casa e através de nós. E prometo a você, eu vou cuidar de você. Prometo que ser melhor a cada dia. Quero te dizer que a cada dia que passa, eu vou me esforçar para ser melhor em tudo aquilo que favorece a nossa família. Essa aliança não tem começo nem fim. Assim também será a nossa união. Ela nunca terá final. Eu sei que Deus me deu, ninguém pode separar. Mas com essa aliança, eu quero declarar meu amor, quero renovar os meus votos diante de Deus. meu amor, eu entendo que Deus une propósito. E Ele nos uniu para fazer de nós pessoas que vão influenciar através do testemunho a vida de muitos outros. Eu prometo também cuidar de você. Eu sei que não é fácil, que o mundo é difícil, as coisas são difíceis, mas Deus é Deus de você. E eu peço a Ele que me obrigado, de te amar a cada dia, de respeitar você a cada momento e fazer do nosso lar um lar honrado. Que Deus faça de mim uma mulher sábia e que eu possa, junto a você, edificar o nosso lar. Está vendo essa aliança aqui? Ela também. É símbolo de que muitas áreas não podem pagar, nem tão nesse momento. Eu declaro a você como ela é infinita e é eterna, assim também eu renovo meus votos Para que sejam infinitos e eternos e eternos junto a você. aliança
entender. E agora, pode beijar a noiva. Deixa eu orar. Vão dizer que eu me casei agora. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Glória a Deus. que venha uma unção poderosa da tua palavra sobre as nossas famílias e sobre as famílias dessa igreja. Que as bênçãos de Abraão recaiam sobre nós. E o Senhor disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Entendemos que a primeira instituição que o Senhor criou foi o casamento, foi a família. E essa instituição é a instituição que deve revelar o Senhor a todas as outras famílias. Hoje, nós somos chamados de tua família e nós entendemos que temos uma grande responsabilidade nesse mundo. Então pedimos, nos dá força, nos orienta, nos ajuda e faz com que cada família hoje seja acrescida de graça, seja acrescida de comunhão e do teu amor, no nome de Jesus. Amém.